Gleidson, vamos falar um pouco sobre IA. É um assunto aí que a gente ouve falar muito nos últimos anos aí, está cada vez mais presente no dia a dia. E tem um questionamento aí e uma preocupação, às vezes, que fala que a IA vai acabar substituindo pessoas e alguns cargos também. Vamos trazer um pouco para o contexto da Mercloud aqui. Qual que você acha que vai ser o impacto da IA no papel do representante? Você acha que o representante corre o risco de ser substituído por ela? Cara, a IA é legal, né, de falar sobre ela, porque é um tópico que mexe com a gente, né? Não é todo mundo, né? A gente faz parte desse contexto. E ela tá aí e não vai voltar. É o que eu digo, não tem como voltar atrás. Quem acha que não vai ter futuro, esquece que você está na contramão, né? Assim como em outros... algumas coisas assim no mundo, vamos dizer assim, do business, do negócio, cara, vários papéis não é que eles vão ser substituídos, né? As pessoas adoram usar esse termo substituir, né? Mas muitas vezes ele vai mudar a forma como ele vai trabalhar, né? Então, tipo, o que eu vejo, o vendedor ele vai ganhar muito mais otimização se ele souber usar, né? Se ele tiver com as ferramentas que vão, né? Muitos trabalhos burocráticos que ele fazia, a IA vai fazer para ele. Exato. Né? Então, tipo... Burocráticos e eu diria também manuais. Manuais, né? Processo manual ou processo... Mas o contato humano, ele vai existir. Não existe... no processo de venda, principalmente no B2B, não existe uma forma que não tenha contato. Você compra de pessoas. Né? Eu compro da Mercloud porque eu gosto do Guilherme. O Guilherme me atende super bem. Né? É assim que funciona. Né? Então... o Guilherme não vai deixar de existir de ser o vendedor que vai me atender. Né? O que vai mudar, talvez que antes o Guilherme tinha que fazer um monte de coisa manual que agora ele não vai fazer. Talvez a IA vai trazer para ele muitos insights sobre o cliente dele que ele nem imaginava. Exato. E ele falava, é verdade. Esse cara aqui, ele tem esse padrão, esse perfil de compra. Pô, cara, sem ele precisar, vamos dizer assim, você sabe quando você pega um monte de dados, né? Todo mundo fala, vou fazer análise de dados. Mas se eu só olhar para os dados e eu não souber o que eles significam, não me serve de nada, né? Exato. Então, hoje, por exemplo, dentro do processo de IA, ele vai te responder isso. Isso. Tipo, vai te traduzir isso, vamos falar assim, né? Vai te traduzir e vai te ajudar a encontrar anomalias ali dentro, ou oportunidades que sem essa análise mais intensa de dados você não vai conseguir identificar. Né? Perfeito. É um processo em que, se você olhar para os gigantes, né, como falam do mundo tecnológico, qual deles que não está focado ou está focando boa parte dos seus investimentos em IA? Se esses caras estão olhando para isso, é sinal que, né, não vai voltar atrás. Né? É um processo que não volta. Cabe nós, como seres humanos, né, se adaptar e entender como que a tecnologia vai me favorecer nesse processo. Né? Mas substituir, não. Esse processo não vai existir. Né? É bem legal essa questão do não substituir, mas ter que se adaptar, entender que agora tem que trabalhar junto com essa tecnologia para poder otimizar o processo, né, e melhorar ele. Essa parte do relacionamento humano que não vai ser substituído. A gente sabe muito bem que tem uma boa parte da compra, ela vem do lado pessoal e não necessariamente é o preço que está me fazendo comprar do João ou da Maria. Porque eu tenho um relacionamento com ele, eu tenho um perfil, uma história normalmente de negociação com ele, eu sei que ele me entrega certinho o produto, né? Então eu gero confiança e eu estou comprando de alguém, né? Agora, como que de que forma, se é pelo WhatsApp, se é por papel, se é por uma IA que está te falando ali, continua tendo um processo. Por quê? Na hora que tiver um problema, qualquer coisa para resolver, quem é que vai resolver para ti? Um humano. Né? O vendedor está ali para fazer esse processo e para ajudar essa mudança do papel do vendedor, digamos assim. Né?
Ele deixa de ser um tirador de pedido, que é como a gente usa o termo coloquial, para ser um consultor. Ele vai entender, ele vai fazer. Então, o tempo dele, que ele antes, muitas vezes, ele estava no trânsito, né? Pegando um pedido e botando num papel, botando numa planilha. É isso que vai começar a mudar. Exato. Gleison, quais são as principais diferenças quando a gente fala de e-commerce do modelo B2B para o B2C? Legal, esse termo aí é legal, porque muitas empresas hoje não têm nem ideia ainda porque usamos esses termos, né? B2C e B2B, né? E que muitas vezes a pessoa não sabe qual é a diferença entre um e outro. Tá, mas qual que é a diferença? Porque o que tem de diferente, né? Hoje no B2C, você vai lá, você contrata uma plataforma de e-commerce para você disponibilizar a tua loja, ou até mesmo desenvolve uma própria. Tem várias formas de você fazer esse processo. Vai lá, coloca os teus produtos e a partir do momento que tu está online, né, você acaba vendendo para todo mundo os mesmos produtos ao mesmo preço. E né, falando de Brasil, a tributação já está lá pronta como se fosse uma venda para consumidor final. Né? O B2C é uma venda para consumidor final. Né? Então, ok. No B2B, o que acontece? Sempre vai ser de um CNPJ para outro CNPJ. Não é para um... Então, ou seja, tem muita regra de negócio que está amarrada atrás. Né? Tem muitos poréns, né? Esse cliente aqui... esse cliente aqui ele tem uma lista de preço específica, tem produtos específicos. Esse cliente aqui eu tenho um produto específico que a indústria aqui desenvolveu só para esse cara. Então, os outros caras não podem ver esse. Né? Aí vamos lá para a parte de condição de pagamento. Né? A gente sabe que... Dependendo do seu contrato com aquele cliente... No contrato que eu tenho com o cliente, você pode comprar em boleto 28 dias. Né? Normalmente as transações B2B, elas não são transações financeiras online, né? Não são através de meio de pagamento online, é sempre no modo mais antigo. Já está tendo uma crescente da compra do Pix, até mesmo da compra de cartão de crédito. Tem um número que tem elevado bastante sobre esse processo, né? Que aí é uma coisa que ele já deixou próximo do B2C, né? Mas é a mesma coisa, não é todo mundo. Você vai determinar quais clientes que podem comprar no Pix, não pode, quais condições. Então, vai criando essas regrinhas de diferente. O B2B é isso. Você vai criando essas regras. Aí depois a gente vai lá para a regra de transporte. Vai ter frete ou não vai ter frete? Cobra quanto de frete? Ele pode escolher a transportadora ou não pode escolher a transportadora? Né? Aí a gente vai lá para a parte de data de entrega. Como é que esse cliente eu posso entregar qualquer dia? Não pode. Não pode porque o meu caminhão entrega lá toda terça e quinta. Então o cliente só vai receber esse produto na terça e na quinta. Né? O valor do pedido mínimo. Né? Quanto que é o valor do pedido mínimo? Cara, vai depender de onde o cara está. Né? Isso até tem no B2C, essa parte do frete, em alguns casos, dependendo de onde você está, é grátis ou não. Mas no B2B é diferente. Os caras olham, mas deixa eu ver quanto que deu o pedido. Mas então, ok. Mas se ele comprou determinado produto, esse produto tem peso. Gera peso. Se gerar muito peso, eu não consigo dar frete grátis para ele porque o peso do pedido ali excedeu. Então, eu preciso calcular. Então, é cheio de regrinhas assim nesse sentido de particularidades que diferem hoje o mercado B2B do B2C. Né? Sem falar, eu estava esquecendo do principal, que é a parte dos impostos. Né? Então... hoje, por exemplo, no B2B a gente tem alguns impostos destacáveis como o ST, a substituição tributária, e como o IPI, né, que são os dois principais que fazem diferença. Né? Por quê? Porque eles são destacados na nota, esse valor. Né? Então, o que acontece? Quando o cliente está lá comprando, né, no B2B, ele vai comprar, quanto que é esse produto? É R$10. Mas tem mais R$2,80 aqui de ST. E aí, só que o ST não é um cálculo simples para quem conhece um pouquinho.
Ela é uma... bem complicado, ela é uma fórmula de Bhaskara lá triplicada, né? Que vai com vários fatores, né? De que estado você está? Qual é o enquadramento fiscal do produto? Qual é o enquadramento fiscal que está o cliente? Né? Começa a cruzar um monte de informações para chegar lá nas alíquotas que tem que ser usada para o cálculo. Esse produto, se for esse cliente, não tem imposto. Mas se for esse o cliente produto, é isento de tal coisa. Esse produto aqui, para esse cliente tem imposto. Né? Então, isso é uma coisa que no B2C não existe. Mas no B2B é extremamente complexo. Né? Sim. Para esse processo. E a venda não existe sem tu fazer isso. Porque como é que eu vou dizer assim para o meu cliente, quanto que deu o pedido? Deu R$1.000. Aí quando chega lá eu entregar para ele, ele vai pagar 1.200 no boleto. Ele falou assim, tá maluco? Não, mas é que tinha aqui IPI e EST, né? Então essa é uma das diferenças. Né? Bom, Gui, me fala um pouquinho sobre essa experiência de uso, né? Vamos falar assim, o UX, né? Como o pessoal fala, de experiência de uso do usuário para utilizar uma plataforma B2C dentro de um contexto B2B. Como que você traz isso para dentro da Mercloud? Exato. Eu acho que o perfil de comprador é um pouquinho diferente, porque no B2C você está comprando algum item, provavelmente pessoal. Vou dar um exemplo aqui, você está querendo comprar uma nova TV para sua casa. Né? No B2B, não, você está comprando alguma coisa geralmente para repor o estoque da sua empresa. Tá? Mas o processo de compra em si, ele é o mesmo. Você tem que procurar por um item, por uma determinada quantidade, e adicionar ele ao carrinho e simplesmente... o B2B normalmente você tem mais itens, né? Exato, isso. Seria a única diferença quase do B2C em termos a quantidade de vezes que o cara vai fazer a mesma coisa. Exato, Mas, então, é por isso que quando a gente fala da experiência de compra, ela é praticamente a mesma. Né? Só que a gente vê muitas vezes uma experiência B2B, ela é muito mais uma experiência enterprise. Assim, a gente está falando, é um sistema que eu tenho que entrar e fazer um pedido por aí. Entendi. Isso acaba dificultando muito a adoção da plataforma, porque é o cliente do seu cliente que está entrando lá e ele está perdido lá dentro. E não tem ninguém para dar a mão para ele ali. Não tem ninguém para auxiliar. Perfeito. Então, ele teria que passar por um treinamento para poder utilizar aquilo. Então, a gente trouxe para dentro da Mercloud aqui essa essência que, tem que ser uma experiência de compra intuitiva, amigável, que todo mundo já está familiarizado com ela. Eu sei que o que eu preciso fazer para procurar um produto, como que eu adiciono ele ao meu carrinho e o processo de checkout, como ele funciona no e-commerce tradicional B2C. Perfeito. E como que a idealização da construção do que nós chamamos de builder, né? Como que você criou esse processo pensando no que você estava fazendo quando você criou esse processo do builder, né? O que você queria ter como ganhos, assim, vou criar esse builder, esse construtor aqui, para o meu cliente poder fazer o quê? Para ele poder ter que tipo de situação? Exato. Como tem essa característica que o cliente está contratando a plataforma da Mercloud para disponibilizar para os clientes dele, ele quer trazer junto com essa experiência de compra a identidade visual dele. A Mercloud é simplesmente o motor que está por baixo disso daí. Mas a Mercloud não tem que ditar como que a identidade visual tem que ser, como que as páginas vão se parecer. Isso a gente disponibiliza que o cliente traga 100% da sua identidade visual. Então, hoje, por exemplo, o nosso cliente, quando adota a plataforma, ele tem acesso a esse módulo que a gente chama de construtor de páginas. É uma ferramenta no-code que ele clica e arrasta ali, né? Então, ele também não precisa de um conhecimento técnico, né, de programação, HTML, CSS para poder montar. Ou seja, ele não tem um custo como programador. Não tem um custo, não. E ele consegue aplicar 100% da identidade visual dele ali. Né? Como que as coisas vão ficar na tela, a disposição delas, quais cores usar, quais imagens. É totalmente... esse construtor de páginas permite que você personalize. Ou seja, rapidamente
o nosso cliente vai conseguir clicar, arrastar, salvar e está no ar. Exato. Em segundos, esse processo em segundos está disponibilizado lá da forma que ele pode testar e retestar. Se ele quiser, ele testa, verifica como ficou, não gostei, chamou ali, muda. Exato. Muda rápido, testa rápido, muda rápido, né? Nesse processo. Exatamente. E quem do nosso cliente que vai fazer isso daqui, provavelmente você pode disponibilizar isso para a sua própria área de marketing. Para eles mesmos entrarem lá, agora eu tenho uma nova promoção entrando essa semana, então vamos refazer a página inicial. Fazer um banner, disponibilizar colocar um carrossel de produtos. Exato, então com essa inteligência aí desse construtor de páginas, alguém ali da própria área de marketing pode entrar ali e fazer essa operação. Colocou a imagem, colocou um link ali, clicou, cai lá no produto, já que está em oferta, já adicionou no carrinho e está pronto. Se quiser colocar um vídeo, quiser fazer um processo, todo esse processo. Qualquer coisa, ou criar uma página específica para essa promoção. Então seria uma landing page específica para aquilo lá, que da sua homepage você envia para lá. E lá você dá destaque a todos os produtos e a partir daí o seu cliente consegue ir adicionando ao carrinho. Porra, muito show. Legal, cara. Gleidson, eu tenho uma empresa e eu preciso modernizar ela, digitalizar o processo de vendas. Quais que seriam os primeiros passos? O que eu tenho que procurar? Boa, legal, cara. Bom, primeiro é entender como que está o processo, o meu processo atual, né? Eu como empresa, como que eu faço as minhas coisas, né? Muitas vezes hoje as empresas, nem sempre todo mundo sabe como que é o fluxo ou o passo a passo do processo comercial, né? Então começa olhando para dentro, né? Eu vou olhar para dentro da minha empresa e entender como que é o meu fluxo. A partir do momento que eu tenho o meu fluxo definido, de como que funciona meus processos, beleza? Eu consigo. Aí eu vou olhar para como que eu funciono. Quem são os parceiros disponíveis que eu tenho no mercado que eu posso atender, né? Qual é o meu tamanho, né? Quanto que eu posso investir nesse processo? Aí entra uma questão mais financeira e aí depende de tamanho de empresa para empresa, né? Tem empresa que para investir 100 mil não é nada, mas tem gente que se botar 100 mil é metade do capital, né? do que tem em mercadoria. Então acho que esse é sempre importante. Mas o primeiro passo, o segundo passo depois de entender, eu acredito que é começar. Você tem que começar, seja pelo processo de WhatsApp, vou fazer aqui, vou atender, não importa como. E com o tempo você vai passando, você vai entendendo como que os teus clientes, como o teu processo vai ajustando, né? Perfeito? Aí o que muda assim em relação a quem já está nesse processo, né? Além de dar o primeiro passo, você tem que dar o primeiro passo, você vai ter que mudar processo, mudar frações de cultura. Eu digo que a cultura você não pode mudar ela inteira, não deve mudar ela inteira, porque se você está no processo, está dando certo, está funcionando, porque você vai mudar aquela cultura, né? Mas os processos, às vezes, nem sempre você vai conseguir fazer da mesma forma como você fazia antes. Claro. Né? Então, por exemplo, todos os meus pedidos chegam por e-mail e está vendendo. Tá bom? Hoje. Mas e daqui a 6 meses que tem uma galera aí nova aí que já nem e-mail não usa mais? Exato. Você tem que olhar, isso está preparado para essa modernidade, né? E também se esse processo é escalável ou não. Que nem você falou. Hoje está funcionando, mas e se eu tiver um ano excelente, eu dobrar, triplicar de tamanho para o ano que vem? Como que eu faço? Exato. Né? Então, é o que eu sempre digo. Tipo, não existe tamanho perfeito para... eu não sou grande o suficiente para ter uma plataforma digital, né? Um canal digital de vendas. Será? Entendeu? Tipo, por isso que eu digo, você olha para dentro, você entende. Você já foi ver quanto que é? Claro. Quanto que custa? Né? De repente você vai olhar, é mais barato do que você botar uma pessoa para dentro da empresa. Né? As pessoas acham que é um processo caro, porque só clientes grandes que tem. De repente não, dá uma olhada, dá uma conversada, entra lá no site da Mercloud, lá, dá uma notinha, entra em contato lá com os especialistas, verifica lá, aí você vai ver que não está tão distante assim
desse processo de quanto você imagina, né? Entendeu? Uma coisa que eu vejo no mercado também, às vezes a gente vê algumas empresas que falam: eu pesquisei algumas soluções e elas não me atendem, então eu vou contratar uma equipe e eu vou desenvolver isso interno. Você vê isso como um problema? Olha, esse assunto é delicado, né? Porque eu acho que a gente volta lá para o passo do tamanho, né? De entender, olhar para dentro. Muitas vezes você desenvolver próprio é a saída que aquela empresa tinha, porque o porte dela, o tamanho dela, ela consegue manter uma equipe de desenvolvimento. A gente trabalha com desenvolvedor há quantos anos? Né? A gente sabe o quanto difícil é gerir e manter uma equipe, contratar, mudar de tecnologia de um ano para o outro. Você programa em uma determinada linguagem e amanhã essa linguagem já está ficando obsoleta. Exato. Tem que mudar muito rápido. Então, às vezes, é um custo caro. Quer dizer, né? Depende do ponto de vista. Né? Ele pode ser barato agora no primeiro momento, porque você estava com pressa para desenvolver aquilo e sair fazendo, mas você olhar a longo prazo, daqui a pouco você diz assim, porra, nós jogamos um caminhão de dinheiro dentro daquele negócio lá, né? Sendo que tinha uma plataforma pronta ali por um preço muito mais acessível e que está escalando, Exato. Que consegue escalar o negócio e que está toda hora se modernizando. Entendeu? Então Porque não é só o fato de desenvolver, depois você ter que dar manutenção. E sempre vão aparecer novas demandas depois. Perfeito. É um trabalho contínuo. Né? Não é só o fazendo. Então, tipo, algumas empresas também, elas vão lá, quanto que é esse? Vou fazer um projeto, a gente vai criar um canal lá, contratei uma software house. Pô, beleza. Os caras cobraram isso aqui e aí eu não vou ter um valor mensal com eles e só quando eu precisar. Aí, eu trabalho com desenvolvimento de software há mais de 15 anos, né? Desde essa, só concluir, desde essa época, o que eu percebo? Não existe software que está pronto e nunca mais mexeu. O software está toda hora em movimento. Exato. Não existe o software, fui lá, contratei, os caras me entregaram aqui, né? E está pronto. O que mais... Isso aconteceu muito na década de 2010, por aí, que todo mundo dizia que as empresas tinham que ter um site, né? Perfeito? Então, o que os caras iam lá? E lá contratavam um programador, um desenvolvedor, o cara lá, o sobrinho da tia, que ele dava, ia lá e criava o site. E o site ficava lá 5 anos, sem nenhuma mudança, sem nenhuma interação, sem nada, Exato. sem fazer. Por quê? Porque não tinha quem fazer. Como é que ele vai fazer? Vai chamar o quê para mudar? Exato. Né? Entendeu? Então, é olhando para esse caminho assim que eu vejo essa transição entre desenvolver próprio, buscar soluções de mercado. Sim. E até mesmo essa questão de procurar uma agência, um terceiro para desenvolver, às vezes você tem o problema que essas pessoas que vão desenvolver não têm domínio naquele negócio, né? Principalmente no B2B aqui, que a gente conversou, que tem tantas peculiaridades. Muitas vezes aqui na Mercloud, a gente vê que a gente tem que educar o cliente para falar assim, eu acho que esse processo a gente precisa ajustar aqui, precisa ajustar ali. Porque talvez ele não pensou, eu sempre digo para os meus clientes que, cara, tu é bom em vender o teu produto, em fazer o que tu faz. E eu sou bom em te fornecer todo esse conhecimento de negócio, unindo com negócio com tecnologia. Então a gente já conhece, já sabe um pouquinho do onde vai dar errado. Falar, se você fizer isso aqui, cara, o cara lá pode fazer isso, isso e isso. Aí o cara falou, não pensei nisso, né? Então é aí que a gente entra. A gente não entrega só código, só tecnologia, Exato. só. A gente entra dentro do negócio, a gente se envolve no negócio do nosso cliente para que ele tenha sucesso nesse processo. É claro, porque o sucesso da Mercloud depende do sucesso do cliente. Perfeito. Gui, deixa eu te contar uma história, acho que eu nem sei se eu falei para você isso aí. Logo no início, lá quando a gente estava prospectando, lá tentando vender as ideias para os clientes, né, para comprar o nosso MVP, como a gente fala, né,
eu liguei para um cliente lá, cliente que eu conheço há bastante tempo lá, e aí eu falei, Zé, deixa eu te falar aqui, estou desenvolvendo um produto e o objetivo desse produto é fazer um canal ali, você vai criar um canal, né, como eles falam, um portal do cliente, né, usavam bastante nomes assim, portal do cliente, para que, eu falei, vou criar um canal online, né, para que o teu cliente conecte ali dentro do teu e-commerce, né? E ele vai fazer a compra direta, né? E aí comecei a explicar, contei a história para ele. E aí ele me olhou e disse assim, cara, mas aí, se eu fizer isso que você quer, o meu cliente vai saber o preço. E eu vou falar para ti, cara, que eu travei. Eu falei assim, como assim, né, velho? Eu disse assim, quer dizer que se o cliente ligar aí para ti, porque ele quer comprar um produto, você não vai dar o preço para ele? Ou se ele ligar para o vendedor não vai dar o preço para ele? Né? Como é que ele vai comprar alguma coisa se ele não sabe o preço? Daí eu falei, cara, meio estranho. Não, porque tu vê, eu não sei o que lá, não, eu não quero, né? Então, você vê o tamanho da objeção que alguns gestores, né, nesse processo criam por não ter a noção de conhecer o seu próprio cliente. Ou conhecer esse mercado, entender que, tipo, qual o problema do teu cliente saber o preço? Né? Entendeu? Uhum. Por quê? Porque ele não queria entrar no mundo digital. Na cabeça dele era mais um negócio para ele, era mais um canal de vendas dele que ele ia ter que se preocupar com isso. Mais um gasto, talvez, tá? Que na hora ele olhou e falou assim, não quero, porque daí eu vou ter mais um negócio lá, tem que me preocupar, tem que botar preço lá, tem que fazer não sei o quê. O cara falou, não quero. Aí ele criou uma objeção que não podia ver o preço, que não faz sentido nenhum. Né? E eu percebo que nesse tempo que a gente foi pesquisando, prospectando, entendendo, conhecendo, vendo como é que o mercado se comportava, a gente lidou com bastante objeções, né? Acho que algumas delas tu conseguiu até, participou junto comigo, né? nesse processo de sentir na pele, que eu digo assim, esse tipo de objeções. Como que tu enxerga isso, assim? Como que tu digo assim, vou falar alguma coisa para esses novos gestores que dizem assim, cara, tipo, dá um conselho para esses novos gestores que, cara, a vida não é bem assim e que dá para a gente encarar diferente. Bom, nesse mercado aqui, você tem que olhar para diversos fatores. Né? Uma é como que você está se relacionando com os seus clientes, como que está sendo esse canal, se ele está transparente, se ele está efetivo, se você está realmente conseguindo ter noção do que está acontecendo naquele processo e entender como que está a satisfação do cliente. Só que você também tem que olhar quais que são as novas demandas que estão aparecendo lá do outro lado, lá do mercado. Né? Não adianta você continuar num processo analógico aqui, que ele pode ser efetivo, você pode ter uma empresa que todo ano está batendo meta de vendas, ainda nesse processo antigo, mas lá na outra ponta está surgindo uma demanda nova. E é essa demanda de modernização. Hoje a gente fala bastante de novos gestores que entraram no mercado de trabalho, né, já assumiram esses cargos de tomada de decisão dentro da empresa, de liderança, e eles têm uma outra expectativa nesse processo de vendas. É alguém que já está acostumado, já nasceu com um celular na mão. Nasceu digital. Já nasceu digital, e ele acha um absurdo ter que esperar ou depender de um processo analógico para ele poder repor o estoque dele. Então, ele vai acabar criando uma demanda no mercado para você se digitalizar, senão você acaba correndo o risco de perder esse cliente, porque ele não vai estar satisfeito, né? E ele provavelmente vai procurar um novo fornecedor que ofereça uma experiência de compra mais adequada para a realidade dele. E isso não é simplesmente para essa nova geração que a gente fala. Gartner, né, saiu uma pesquisa recentemente ali que a gente compartilhou, que Gartner diz que o número, foi feita uma pesquisa em relação
a ouvir esse mercado, né, que é exatamente o que você está falando. E, cara, os números são assustadores, assim, né? Que fala que 83% dos compradores preferem um processo de forma digital. Uhum. Pô, mas se tem uma pesquisa que me diz isso, né? E eu não estou fazendo esse processo, eu como empresa, alguma coisa... porque é sinal que eu não estou ouvindo o outro lado, né? Então, assim, tem os números ali que são fantásticos, assim, nesse sentido, né? Que eu acho que acho que todo mundo poderia dar uma bisbilhotadinha lá para entender um pouquinho do mercado B2B, entender quais são as tendências aí para os próximos 5, 10 anos, né? Uma mudança. E que faz com que esses novos perfis de compradores, né? Esse novo modelo de gestão, digamos assim, acabe se adaptando a esse novo formato. E é com isso que nós conseguimos ajudar o nosso cliente a fazer esse processo de forma fácil e simples. Claro. Né? Colocando a plataforma ali como um meio, como um facilitador desse processo. Ela não está substituindo ninguém, ela só está ouvindo o que o mercado está falando. Exato. Né? E está te dando todos esses insights para você estar muito por dentro de como que está a satisfação daquele cliente. Exato. Você sabe quais itens ele pesquisou, quanto tempo ele ficou. Né? Então tem um monte de informação. Se teve algum item ali no meio que do nada ele parou de comprar, aí você pode investigar por que ele parou. Foi porque eu parei de dar uma promoção, ou daqui a pouco é porque o meu cliente ele achou um fornecedor diferente para aquele item, sabe? Perfeito. E onde você, por exemplo, quando você enxerga a Mercloud, onde você olha para que como ela está posicionada no mercado, né? Assim, por exemplo, a gente sabe, a Mercloud não é só ela que faz o que ela faz, né? É simples. Tem outros players que fazem. E com certeza tem outros players, inclusive até que talvez inspiraram a Mercloud para olhar tanto o que está sendo feito certo, da maneira certa, falou, cara, o mercado é assim, isso aqui é muito bem feito, como aquilo que é feito errado. Né? O que tu pode dizer para a gente sobre o posicionamento da Mercloud em relação aos concorrentes, a todo esse mercado? Exato. Eu acho que o essencial da Mercloud é que a gente foca exclusivamente no B2B. A gente está trazendo toda essa expertise que a gente tem de anos no mercado para criar uma solução que ela consiga realmente olhar para as necessidades desse tipo de transação e oferecer uma plataforma que seja mais completa possível para atender, né, toda essa parte de precificação, de cálculos de impostos, que a gente sabe que são as maiores dores de barriga para quem está tentando vender. Existem outros players no mercado, mas eles têm geralmente uma mistura aí. Eles tentam focar tanto no B2B quanto no B2C. Muito mais no B2B. E outra coisa que a gente olha muito é o custo para adotar uma plataforma dessas. Eu resolvi que eu preciso ser digital, eu preciso digitalizar os processos da minha empresa. Agora eu preciso ir atrás de uma solução. Nem toda empresa vai ter a capacidade financeira de arcar com um projeto de, sei lá, milhares de reais. Vai me custar $500 mil para eu adotar essa plataforma. E fora os custos de manutenção dela. Ou ainda... Para um processo que é um processo novo dentro do processo da empresa. Exato. Você está criando um novo canal. Exato. E a gente vê ainda o mercado está, aos poucos, criando essa maturidade, entendendo que está na hora de adotar isso daqui. Durante a pandemia aconteceu, da noite para o dia, todo mundo que era player B2C teve que ir para o digital, senão a empresa estava fora do mercado, não ia mais vender. Para eles, como o processo B2C é bem mais simples, e existem muitas plataformas que você simplesmente joga seus produtos, seus preços lá e você sai vendendo, isso funciona muito bem. Mas no B2B a gente sabe que não. Passa por toda uma... Você tem que olhar para os processos internos, você tem que educar os seus clientes, a sua própria equipe de vendas. Então, ele é um processo mais longo, demorado, complexo. Mas só por ele ser complexo, não necessariamente ele tem que ser caro para você. Porque... E difícil. Né? Principalmente o difícil.
É um processo que a sua empresa ainda ela está testando para ver se é mesmo aquilo que ela precisa. Então, você não pode arcar com um custo gigantesco para testar alguma coisa. Então, quando a gente desenvolveu a MeriCloud, da maneira como a gente proporciona essa solução para os nossos clientes, a gente também leva em consideração o custo inicial que o cliente vai ter para adotar a plataforma. E a gente consegue oferecer uma precificação que caminha junto com o crescimento do cliente. Então, ele consegue iniciar com um investimento relativamente baixo para adotar a nossa solução, fazer essa primeira, vamos dizer assim, essa primeira fase de implementação e validando, e conforme ele vai abrindo essa plataforma para mais clientes e ampliando a venda digital, aí o custo dele vai se adequando com ele vai crescendo junto com o crescimento Exato. dele, né? Uhum. Eu acho que é a maneira mais justa, claro, mais correta, né? Uhum. E que mostra um pouco da transparência que a gente tem com o nosso cliente. claro. Né? É sempre ser justo e transparente com o nosso cliente. Que eu sempre digo que a primeira coisa que eu aprendi às vezes foi dizer não, né? E é importante você dizer não às vezes para o cliente, dizer não, cara, não é por esse caminho, a gente vai por aqui. Esse processo de transparência, de construção, né? Da toda essa plataforma em que você acabou de falar para a gente aí, explicar um pouquinho mais para todo mundo que tá acompanhando a gente, é que de uma forma simples, segura e fácil de usar, a gente disponibiliza a plataforma para o nosso cliente. Acho que unindo esses 3 pilares, esses, que é o que a gente carrega com a gente, né? Desde o dia onde a gente carrega assim, cara, tem que ser fácil, tem que ser simples de usar, né? Tem que ter segurança, né? Por isso que hoje os nossos parceiros de tecnologia são os maiores do mundo, né? A gente tá no mesmo lugares aí que players como Netflix, né? A Amazon, Nubank, né? Toda essa turma aí, a gente utiliza a mesma plataforma de segurança, pensando porque a gente sabe que esse processo é um processo muito sigiloso, né? Um processo está transacionando alguns milhões, às vezes, de reais ali, né? E dados extremamente sigilosos. Cara, a gente não pode vazar isso. Não posso pegar e colocar isso num servidor ali dentro da minha empresa. Claro. Vou deixar ali dentro de um servidor, ou num servidor lá num data center qualquer lá. Não, mas eu hospedei lá em tal lugar. Eu falei, cara... Sim, né? E isso a gente acaba entregando junto com a solução. Né? Então, ou seja, está tudo junto. Exato. A manutenção, né, dessa plataforma, a atualização dela, né, e toda essa parte de segurança está junto da solução. O cliente ele não tem gastos extras para ter que colocar isso dentro da infraestrutura dele lá e ele ter que cuidar e se preocupar com esses detalhes. Ou seja, não precisa comprar um servidor para botar lá, rodar a plataforma. Exato. Não preciso cuidar do meu firewall, dos hackers, porque os caras vão atacar aqui. Chegando a Black Friday aqui, eu preciso me preocupar. Eu vou dar conta de toda a demanda que a minha plataforma vai ter? É clássico a gente ver aí, Black Friday, site que não dá conta da demanda, tem muito usuário ali tentando comprar e se frustrando, e acaba comprando de um outro. Então, a gente acaba entregando também essa... Ou seja, a gente entrega o pacote completo. Exato. A gente entrega o processo de negócio, business, né? Quero criar o construtor de página, quero deixar da minha cara. Tá? Ele vai lá e ele faz com o no code. Eu quero atender a minha regra de negócio aqui, cálculo de imposto. Não precisa conectar nenhum módulo, já tem um módulo de cálculo de imposto aqui. Eu quero criar minhas regras, eu crio todo aqui. E, junto com tudo isso, a gente entrega toda a parte de armazenagem, né? E onde que está publicado, onde está a armazenagem e segurança. Eu acho que é um combo completo para quem quer iniciar e começar nesse processo de ter o seu canal digital no mundo B2B. Exato, de uma maneira fácil e barata, né, para dar o primeiro passo. Perfeito. Leidson, ao adotar uma plataforma como a da MeriCloud para digitalizar esse processo de vendas B2B, minha pergunta para você é: quais que são os ganhos que a empresa tem de imediato
quais ganhos são a médio prazo e quais são a longo prazo. Perfeito. Bom, eu acredito que o primeiro passo, a curto prazo, a empresa ela vai perceber que indo para um processo digital, ela vai melhorar seus processos internos, porque ela precisa ter esses processos internos, nome do produto, um nome do produto amigável, uma descrição falando sobre o produto, uma foto do produto que realmente condiz com o que é o produto, um vídeo do produto, né? Tu começa a mudar, você começa a configurar as regras, ter todo o teu processo muito mais bem alinhadinho, não fica aquela coisa, faz assim, dá esse desconto, faz aquele. Então você tem as suas regras de negócio muito claras, muito bem definidas, que antes você não tinha, porque você fazia de qualquer jeito, né? Então agora você começa a se organizar dentro desse processo. Esse que é o primeiro ganho a curto prazo. Não somente a parte da plataforma, mas seus próprios... o processo interno. O processo interno, ele acaba mudando, né? Ou seja, ele acaba criando rotinas que, para você jogar essa informação para dentro da plataforma, você precisa estar com esse processo bem alinhado, né? Então, esse é o primeiro ganho. Que alguns clientes que a gente acabou conversando, eles falaram assim, cara, primeira coisa que a gente teve que mudar, que a gente viu que o nosso cadastro estava todo torto. Produto com um grupo que não era, entendeu? Aí como é que você vai dizer assim, vai lá num grupo armário, aí dentro do armário tem uma cadeira. Não, exato. Né? Não faz sentido, né? Então eles foram vendo que, inclusive, isso tem um impacto gigante e depois quando você quer fazer uma análise de dados interna, quanto que eu estou vendendo disso, daquilo, você consegue segmentar os teus produtos de forma, né? E assim como os produtos, você começa a ter a segmentação dos clientes. Você começa a olhar, quem é esse cliente? Qual é o perfil desse cliente? Vou trabalhar diferente esse cliente, né? Então, o uso da plataforma, ela te tira de uma zona de conforto, faz com que você comece a olhar para esse. Esse é o a curto prazo. A médio prazo, um tempinho depois que você já está utilizando a plataforma, que você divulgou, que você preparou todo o teu processo de marketing, tua comunicação com o teu cliente, fazendo todo esse processo, aí começam a vir os números que são os números que pagam a conta, né? Que você percebe que o teu cliente começa a comprar produtos que você antes ele não comprava, né? Então, ou seja, estou falando aqui de aumento de mix, né? Consequentemente, se eu aumentei meu mix, eu aumentei meu ticket médio. Cara, é o sonho de qualquer gerente comercial. Exato. O que eu quero fazer? Eu preciso aumentar o meu mix e o meu ticket médio, né? Você está aumentando o faturamento, mas com a base de clientes que já existe. Na mesma base que você não já teve existe. Que eu não estou nada. trabalhando, eu estou falando com o meu cliente e vendo ele mais rápido, né? Esse processo seria o segundo, que é a médio prazo. Vocês estão rapidinho, assim, no segundo momento já, logo depois que você já causou, você começa a enxergar isso num período de 3, 4 meses, você já começa a enxergar esse processo, né? E aí depois do período de longo prazo, você vê que você tem N possibilidades de fazer coisas que antes você não fazia. Quero fazer uma promoção relâmpago que o cara que compre hoje, na sexta-feira, vai ter tantos por cento de desconto de determinados produtos. E você pode dizer para determinados clientes. Essa coisa do B2C, sabe? Exato. Que o B2C, esses gatilhos mentais, essa coisa que o cara faz, você trazer isso para dentro do B2B. Aí você começa a ver que tem um monte de coisinhas que dá para te fazer, que a plataforma ali como um meio, ela vai te fornecer. Ela está ali para te ajudar. Ela te deixa muito mais próxima do cliente. Isso, e você é livre para começar. Vou fazer agora, parei. Vou fazer isso aqui, você pode fazer e testar. Então, ela te dá essa liberdade. É isso que você vai ganhando a longo prazo. Além de ter todo o acompanhamento de tudo que está transacionando ali, né? Então, você está enxergando melhor, você está conhecendo melhor o teu cliente, né? Porque a curto prazo, às vezes, você não tem dado suficiente para conseguir uma métrica legal, né? Eu falo assim, você vai analisar uma métrica com vendas baseadas em um mês. Não faz sentido, eu preciso olhar pelo menos um ano, nos últimos 2 anos, entender a sazonalidade, muitos produtos têm a sazonalidade, que vai falar assim, tu vê, janeiro não vendeu nada,
não vendeu nada de produtos quentes, né? Sei lá, estufa. Não vai vender, né, meu? Entendeu? Então, tipo, se eu for tirar um gráfico de uma análise de dados só do mês de janeiro, eu vou olhar lá, tem 0 venda de estufa. Exato. Né? Então, você não vai ter. Então, tipo, eu sempre digo, a longo prazo você começa a olhar melhor como é que está esse comportamento. Eu acho que esse é um dos ganhos que você vai, que a plataforma, com o uso da plataforma, você vai ter esse processo, né? E é um trabalho constante, né? Você vai testando coisas, você vai coletando insights disso daí e aprimorando o processo. É diário e semanal, por exemplo, dentro da plataforma ali tem o processo do construtor ali, do builder. Os caras estão mudando toda hora. O cara vai lá e muda a homepage lá, o layout da homepage. Muda aqui. Coisas que antes ele não tinha. Antes ele tinha que preparar um PDF, gerar esse PDF, botar os preços no PDF, gerar esse processo ali e disparar para todos os clientes dizendo que tinha esse cara, sabe? Então, olha o tempo que você ganha, né? Recentemente a gente gravou um podcast, inclusive com um cliente nosso, e ele trouxe uma informação assim de primeira mão para a gente. Ele falou, cara, você sabe que um determinado cliente, ele comprava, ele chega a estar transacionando, chega de mais de 600 mil reais pela plataforma, mês. Né? Então pensa, um alto volume, transacionando ali, e ele nos passou também que teve um acréscimo gigantesco do ticket médio desse mesmo cliente que antes ele comprava utilizando a plataforma. Antes da plataforma. Antes da plataforma, né? No meio de que ele falava com o vendedor ou falava com a equipe interna lá para fazer o processo de venda, né? Agora que deram autonomia para ele comprar a hora que ele quiser, o ticket médio desse cliente, por exemplo, que é um cliente que tem um volume alto, já subiu gigante. Você acha que pode estar relacionado ao momento que o vendedor está lá, pode não ser o melhor momento para o cliente? Daqui a pouco a cabeça dele está envolvida em outra coisa e se ele tem autonomia de entrar na plataforma, quando ele entra lá, ele está com a cabeça focada no processo de compra? Eu gosto de dizer para os nossos clientes, quando a gente vai falar sobre esse mundo digital, é que o nosso cliente, o cliente do nosso cliente, né? Ele é um humano. E assim como a gente. Você gosta que fique toda hora te infernizando sobre alguma coisa que você quer comprar? Vai comprar. Você não gosta. Né? Agora eu vou ver o que eu quero comprar. É assim que funciona. Né? Então, assim, do outro lado tem uma pessoa e com certeza, no momento que ela está bem tranquila, não sei que horas. Eu não estou batendo o ponto dela. Ela vai, se é meio-dia, se é 8 da noite. Se é no domingo de noite. Se é no domingo de tarde. Cada empreendedor gera o seu tempo do jeito que dá. E muitas vezes eles são microempreendedores. Né? O cara tem uma vida agitadinha. Cara, eu vou lá, vou parar aqui, não importa se é 8. Eu lembrei que eu tenho que ver. Ou ele está lá de boa, no sofazão, enquanto está assistindo lá o jogo do time dele, né? Pegou o laptop, botou ali, vamos dar uma olhada no que tem de lançamento aqui dos produtos, eu fiquei de fazer porque eu preciso repor, e ele vai lá e vai fazer esse processo. Ou seja, ele acaba dedicando mais o tempo dele para fazer aquilo. Então ele está fazendo com gosto aquilo. Consequentemente, ele vai namorar mais os teus produtos, ficar ali dentro, né? Quanto mais bem elaborado tiver a tua loja, com produtos, com links, com vídeos, com informações de produto, isso vai te trazer mais retenção. Isso. Né? E uma coisa que você não tem, quando a venda é feita pelo representante, você não tem essa questão do cross-sale, do upsell. Né? Então, sugestões de produtos relacionados com aquilo que você já... Você jogou ali. Exato. Ó, tá ali visualmente. Você não falou nada pro cara. O cara falou, mas então não, quer dizer... Não falei nada, mas se precisar, tá aqui. Mas então quer dizer que se eu comprar a espingarda e um chumbinho ali, eu tenho mais 10% de desconto?
Aí você já aumentou o ticket médio. Voltamos lá no assunto lá que a gente falava. Então, são esses pontos aí que a plataforma acaba facilitando nesse processo, né?